Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne Di e esse é o Enfermagem Clássica. Hoje nós vamos bater um papo acerca, desse tema tão polêmico, diarreia. Tá curioso, tá a fim de aprender? Então inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus queridos, primeiramente, vamos ser bem sucintos, vamos dar uma explanada de forma geral em alguns pontos em específicos acerca desse tema, tão polêmico, diarreia. Quem nunca teve diarreia? Quem nunca sofreu por diarreia? O que fazer, para parar a diarreia? Sempre que eu tiver diarreia, eu tenho que ir no médico? Diarreia em bebês. Tanto bebês como idosos são dois públicos-alvos com maior susceptibilidade, de ter uma complicação grave devido à desidratação por diarreia. Fique alerta, criança com diarreia, toda atenção é necessária. Idoso, nem se fala também. Anne, então como identificar uma diarreia? Querido, se você está evacuando, mais do que o seu habitual, ou seja, com mais frequência, digamos ali com mais de 2 a 3 evacuações aquosas, isto é, bastante líquidas, fique atento, pode ser um quadro de diarreia. Nem sempre quando a pessoa tem uma diarreia, ela vai apresentar na composição das fezes a presença do muco, ou seja, secreção purulenta ou sangue, muitas das vezes você pode ter uma diarreia simplesmente com fezes líquidas, sem a presença de muco ou sangue, tá bom? Veja bem, querido, como identificar uma inflamação no intestino? Primeiramente, pessoal, a infecção intestinal, também conhecida como enterite, ela pode acontecer, a sua etiologia está associada a diversos fatores, como, por exemplo, pode ser um agente etiológico, um vírus, bactéria, protozoário, um fungo, um alimento contaminado, uma certa partícula, até mesmo o beijo pode causar uma infecção intestinal, As bactérias se cruzam, digamos que a boca é o lugar mais contaminado do nosso corpo. Veja bem, ou uma doença de base também pode causar uma diarreia, um problema crônico associado ali, alguma alteração ali no mecanismo de digestão daquele indivíduo. E quando eu digo patologia, algumas patologias também podem levar como consequência o desenvolvimento de uma diarreia, por exemplo, o surgimento de um câncer. Câncer também pode causar diarreia e principalmente o câncer localizado ali na região do cólon, ascendente, transverso ou descendente. A gente sabe que o cólon, ele está localizado ali no nosso intestino grosso. Então, quando tem algum caso ali de câncer, no cólon, isso pode levar ao paciente a desenvolver de forma recorrente um quadro de diarreia. Então, fique atento aos sintomas. Diversos são os fatores que podem gerar uma diarreia. Então, pessoal, como que a gente vai identificar uma inflamação no intestino? Febre pode indicar ali uma infecção intestinal, inapetência, que é a perda de apetite, dor abdominal localizada e cólica também, É um dos principais sintomas, a náusea, o vômito, fique atento. Dor principalmente ao defecar, o esforço físico durante a eliminação fisiológica ali do ato da evacuação. Sangue e muco nas fezes pode indicar alguma anormalidade intestinal. Dor de cabeça também, a famosa cefaleia, também está associada, não descartando a possibilidade de outros sintomas. Anne, quais são os tipos de diarreia? Nessa aulinha nós vamos citar 2 tipos. Nós temos a diarreia aquosa. Sim, aquosa. Acontece quando nós ingerimos um determinado alimento contaminado, onde está evidenciado ali a presença de determinado germe, de determinada bactéria. Esse mesmo patógeno, ele vai causar lesão na mucosa intestinal, seja na porção inicial do duodeno, do jejum ou do ilho, ou também, essa diarreia aquosa pode ser causada também por alguma toxina produzida após a ingestão desse determinado patógeno, desse germe. E nós sabemos que os sintomas podem surgir de 24 a 48 horas após a ingestão desse alimento contaminado. Nós também temos, pessoal, a diarreia motora, que acontece devido ali a um distúrbio, no trânsito intestinal, ou seja, o trânsito acelerado. Isso pode ocasionar ali uma inadequada sintetização entre o alimento e as enzimas digestivas presentes no nosso organismo. E devido, pessoal, a esse distúrbio metabólico, no processo de digestão daquele alimento, nós vamos ter ali pouco contato ali, com a superfície absortiva, ou seja, pouca absorção de nutrientes. Pode acontecer também ressecção intestinal ou até mesmo surgimento de fístulas enteroentéricas, Então, diarreia motora muito correlacionada aí com distúrbio, absortivo entre o alimento e as enzimas digestivas do nosso organismo. Anne, toda vez que eu apresentar fezes líquidas
líquidas. Eu posso designar esse episódio a um quadro de diarreia? Pessoal, nem sempre, né, a diarreia ela vai ser caracterizada por fezes moles. De repente você comeu um alimento mais pastoso e evacuou, né, fezes líquidas. Ora, você comeu um alimento mais seco, muita farinha, muita massa, né, comida mais seca, pouco molhada, suas fezes serão sólidas. Então não correlacione fezes líquidas à diarreia. Nem sempre você vai estar com diarreia porque você evacuou em seu estado líquido. Ora, o estado gasoso, né, do nosso intestino também tem o seu grau de importância, tá? Existe também a possibilidade da ação de agentes externos, como por exemplo o uso de determinados medicamentos, drogas, como por exemplo os antitérmicos, analgésicos. Pessoas que também apresentam ali alguma intolerância alimentar pode vir a evacuar de forma líquida, ou até mesmo ali doenças do sistema digestivo, como a doença de Crohn, que é uma inflamação crônica do intestino. Então nem sempre diarreia é caracterizada por fezes mole, mas como identificar as fezes de uma diarreia? Eis a questão. Primeiramente, você tem que se conhecer. Quantas vezes você vai ao banheiro para evacuar ao dia? Evacuação a cada 2 dias, a cada 3 dias? Você vai identificar que é uma diarreia quando você notar uma diferença se comparado ao seu habitual de evacuações diárias. Fezes da diarreia. Quando você apresentar 2 ou mais evacuações de formas extremamente líquidas, ou seja, perda de eletrólitos, perda de água. O seu organismo não está conseguindo reter água, está liberando ali junto com as fezes, né? Nós sabemos que ocorre perda da consistência, né, das fezes. Nem sempre em um episódio de diarreia nós vamos ter ali a presença de sangue ou pus. Então veja bem, evacuações além do meu habitual. 4 evacuações diárias, 5 evacuações diárias. Aí sim você tá com diarreia, querido. Agora, você foi ao banheiro uma vez, evacuou ali de forma líquida. Não, isso não é diarreia, tá bom? É a sua alimentação que está ali mais pastosa. Alimentos mais cozidos também ajudam mais na digestão e, consequentemente, suas fezes não serão tão sólidas, tá bom? Anne, que tipo de câncer causa diarreia? Como a gente disse anteriormente, né, o câncer no cólon, ou seja, mudança na rotina intestinal, também conhecido como câncer coloretal. Dependendo ali da localização desse tumor, né, no intestino grosso, estamos falando de cólon, pessoal, né, intestino grosso. Pode tanto aumentar a frequência da evacuação, né, líquida, como também propiciar ali quadro de diarreia intensa. Anezinha, tratamento convencional. Tô com diarreia, o que eu faço? Pessoal, apresentou 4 evacuações no dia, para cada evacuação um copo de soro caseiro, ou até mesmo o soro industrial. Mas veja bem, tá com muita fraqueza, evacuando de forma recorrente, sem parar, o tratamento convencional caseirinho não tá funcionando, procure um médico. Atenção aí a casos de fraqueza, pode, né, estar em oculto ali uma anemia, alteração na forma das fezes, é muito importante ficar atento. Fezes muito finas e compridas, isso pode identificar ali, né, um transtorno intestinal, transtorno ali no metabolismo do alimento. Muito importante também você observar a coloração das fezes. Isso indica alguma patologia. Paciente que apresenta também perda de peso e quadro de inapetência, temos ali um problema intestinal, um problema digestivo. Então, vamos voltar aqui e falar do tratamento convencional. Em caso de diarreia, hidratação é a chave da vitória. Beba muita água, muito líquido, até porque você está perdendo líquido. Suas fezes estão molinhas, você está liberando muita água, perdendo água, então beba líquido. Muito suco natural, chá de camomila, invista na sua hidratação e procure um médico. O tratamento é indicação do médico, receita médica, não se automedique. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários. Que Deus te abençoe, te dê a paz e até a nossa próxima videoaula. Beijos.